Boa noite, pessoal. Estamos de volta para mais uma live dessa maratona de lives que tenho vivido desde o início da pandemia. Essa vai ser a minha 87ª live, 87 lives, né? Ainda completarei a noite com a live 88, daqui a pouco às 21 horas. E essa live das 20 horas é uma live muito especial. Eu tenho conversado com pessoas de todo o país e de vários lugares do mundo, né, nessa maratona de lives. Mas, para mim, como eu digo, essa é uma live realmente muito especial porque ela é do coração, né? O jovem que eu vou bater um papo agora, ele é um talento como magistrado, é um talento como professor, como expositor, e eu o acompanhei desde cedo, porque ele foi meu orientando na graduação, meu aluno na graduação, me orientando na graduação, depois meu aluno na especialização, meu aluno e orientando no mestrado, né? Foi servidor lá da Justiça do Trabalho, foi trabalhar na primeira vara, tornou-se meu assistente, passou no concurso de juiz, tornou-se meu colega também é professor e agora recentemente passou na seleção do doutorado da Universidade Federal da Bahia, meu orientando. É o professor Leandro Fernandes, que eu tenho assim um carinho enorme de pai para filho. E ele já está aqui. E vocês vão entender porque é alguém que realmente é destinatário, não é somente de carinho, de afeto, mas de amor. Vamos ver se ele consegue. Ele é jovem. Olha ele Muito aí! bem, Muito professor. bem! E Que aí, tudo bom? bonitão! Que bonitão! Tá Muito aqui, bem, ó. tá aparecendo meus livros aqui, tem aqui Aqui, e do outro ó. lado lá em cima Muito- também. Sem nenhuma intenção de fazer propaganda. Tá certo. Nenhuma intenção. É um merchandising discreto, né? Você é uma figura, Léo. Não existe. Alguém faz um print screen com ele aí, botando os dedinhos Por para cima. favor. Por favor, bota os dedinhos para cima, assim que E você aqui, fez. Alguém faz um print screen, manda para mim aí, ó. Que coisa encaminhos, linda. encaminho. Muito bem. Manda para mim, vou agradecer. E, gente, boa noite a todos e Que todas. alegria. Estamos aí com em torno de cerca de 100 pessoas aí no Instagram nesse momento, chegando perto disso. E acho que a gente já pode conversar. Léo, como eu disse, é um talento. Eu costumo dizer com muita frequência, né, que o sonho de todo professor é que os nossos alunos nos vejam como gigantes para que subam nas nossas costas e vejam onde a gente não vai alcançar. Léo é amado como um filho, mas é um colega sensacional, um magistrado com uma atenção, uma delicadeza, um carinho, um cuidado muito especial e um professor fascinante também, né? Para mim é maravilhoso, né, ter a oportunidade e o orgulho paternal, né, de vê-lo brilhar. E agora também entrando na minha maratona de lives, né? Aqui nós Muito bem. agendamos lá Para o meu gáudio. para o seu gáudio, né? E você vai ter essa oportunidade de participar conosco. E É uma vamos lá. maravilha. Ó, esse papo aqui vai ser um papo. Antes, deixa eu só dar uma palavra que eu A preciso fazer palavra é serviço. sua, querido. É porque É uma a alegria dinâmica. enorme. É uma honra, professor. Para mim é uma alegria. O senhor sabe que isso é muito mais do que pai intelectual para mim. É uma inspiração em tudo na vida. Como magistrado, como professor, como acadêmico. O senhor realmente é a concretização da parábola do semeador. Aquele sujeito que vai, atravessa, mesmo que seja no deserto, vai lá semeando. E às vezes, uma semente ou outra vai, floresce, dá para a alegria do senhor. E eu acompanho, ao longo desses anos, esse cuidado do Senhor no plantio e no regar e no cuidar dessas sementes. Eu acho que eu não conheço uma pessoa mais generosa do que o Senhor, realmente. Então, para mim é uma alegria fantástica, estupenda. Só preciso fazer uma ressalva, que é Digo. minhas amigas e meus amigos que estão acompanhando, todos os elogios do professor Pamplona decorrem apenas da generosidade dele, nenhum corresponde à realidade. Não, É tá realmente certo. essa relação que Relaxe. ele dá. O que eu posso dizer, então, em síntese, aproveitando suas palavras, é que você é a convicção de que a semente ela germinou e se tornou uma árvore frondosa. Meu amado, vamos lá e bater esse papinho que é Vou chorar. maravilhoso aqui nesse momento. E a gente precisa conversar, porque o nosso corte epistemológico hoje é bem específico, né? Na verdade, específico, na verdade, no sentido
diferente do rame-rame necessário de só análise específica da disciplina normativa decorrente da pandemia. Claro que tudo isso vai ser falado, né? Mas, na verdade, é uma análise que a gente pode pensar assim, de uma visão mais ampla, né? Por quê? Porque nós queremos analisar efetivamente todo esse novo sistema normativo, né, para discutir se há um direito do trabalho da crise ou um direito do trabalho de exceção. E aí essa provocação. Querido Léo, o que é que você quer falar assim, nessas considerações iniciais sobre o tema? Vamos lá. Primeiro, professor, é fazer um registro para todos que acompanham o senhor nessas lives. Realmente, parabéns por essa dedicação na difusão do conhecimento. O senhor tem feito de maneira generosa essas lives, gravando, mantendo nos dois canais. Aí aproveito para fazer também a divulgação dos dois canais, o Papeando com Pamplona e o canal Pamplona, lá no YouTube. Todos os vídeos estarão disponíveis e não são monetizados. A ideia é realmente de difundir o conhecimento. E para quem ainda não conseguiu perceber isso, não se apercebeu, o que está acontecendo é que o professor Rodolfo está oferecendo a todos e a todas um curso de atualização gratuito de direito. Então, isso é realmente fenomenal. Então, parabéns por esse compromisso. A ideia, querido, é justamente essa máxima, né? Daquela máxima de Gandhi que eu tenho repetido com frequência. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você sabe que eu estou aí nesse grupo de risco, então estou aqui isolado, e aí eu disse, olha, o mínimo que eu posso fazer como cidadão, como juiz, como professor, é me colocar à disposição da sociedade para que a gente possa discutir, bater um papo. Está todo mundo fazendo a live. Tem os momentos das lives sertanejas, tem o momento das lives de outros estilos musicais, mas tem o momento das lives jurídicas, e é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo. E esse é um momento muito interessante, Léo. Eu digo isso para o pessoal. Realmente, quem já me segue, eu gostaria muito que seguisse aí o professor Leandro Fernandes, prof. Leandro Fernandes, é mais ou menos esse o Instagram. Né? Vão inadvertidamente me seguir, né? Serão assombrados. Não, siga, você vai ver que ele é muito engraçado, ele tem um humor inglês, e ele é muito melhor do que eu. É um talento que cada vez mais eu vejo lapidar. Eu tenho a honra de lapidar e, na verdade, para ver brilhar cada vez mais. Então, siga aí, professor Leandro Fernandes, me siga, R. Pamplona Filho, e siga os dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Você, se tiver qualquer dificuldade, me manda uma mensagem inbox que eu mando os links. E, mais do que isso também, a gente vai ter essa oportunidade de conversar. Essa live vai ficar nas próximas 24 horas aqui no Instagram, disposição para todos vocês, e vocês também podem acompanhar depois. Mas vamos bater nosso papo. Léo, você está falando especificamente no momento, né, e eu tenho repetido ontem, até Marcelo Timbó fez uma live com ele, me fez até cantar, né, na ideia do que nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia pode passar, mas na verdade nós não seremos ou nós não voltaremos ao normal. Nós vamos voltar a uma nova normalidade que nós vamos construir. E isso, na verdade, nós temos algumas lições a aprender ou algumas reflexões a fazer. Por quê? Perceba, a gente pode fazer nessa introdução, vamos lembrar de todo um sistema normativo que tem sido construído em função da pandemia. Para dar um corte para a área trabalhista, a gente pode destacar a Lei 13.979 e as MPs 927, 936, 944, 945, 946, né? E fora a própria queda da MP 905, que aí é uma outra circunstância. Nós estamos vivendo um momento de revalorização do direito do trabalho e também, talvez, de retomada do protagonismo da justiça do trabalho, como eu fiz em algumas lives. Só que isso tem sido a custo, né? Se nós não podemos fechar os olhos para a situação de que, digamos assim, há muito tempo não se falava tanto de direito do trabalho para verificar as regras, né? É algo que é uma guinada de 180 graus, né? Desde a reforma trabalhista, mas em alguns pontos, talvez, a custo de algumas flexibilizações que, se não se revelarem somente temporárias, podem custar muito caro.
E acho que talvez Exato. essa que possa ser a linha do nosso papo. Quer falar um pouquinho? Isso. Essa eu acho que é a minha primeira premissa e minha primeira angústia. Porque certas coisas na vida, depois de violadas, dificilmente são recuperadas. Assim, Uhum. a honra e as cláusulas pétreas são dois bons exemplos disso. Honra Então, dá como para pensar no virgindade outro só exemplo se que não, perde não uma pode ser vez. dito aqui nesse Cláusula horário. pétrea só se viola uma vez. Exatamente. Então, essa é uma primeira questão que é importante. Para que esse direito do trabalho de crise ou de emergência, como você queira falar, que é indispensável no cenário como o atual, não seja convertido num direito do trabalho de exceção, que vai esfacelar, vai obliterar direitos e garantias fundamentais. E Acho que a primeira premissa na é sua opinião, quais têm sido talvez os pontos a se destacar? Eu posso fazer algum elenco. Você prefere que eu elenque e você comente ou você suscita e eu comento? Tanto a faz. gente vai construindo juntos Então eu aqui. vou construir aqui, primeiro, porque é claro, todo mundo vai querer falar da MP 936, na discussão do acordo individual, é um ponto fulcral, mas Sim. talvez, acho Há que uma série de outras. há uma série de outros dispositivos que, Perfeito. se interpretados fora de um contexto de situação excepcional, né, Só um podem instante. vir Marina Pampona, que está aqui. aqui é a minha filha. Oi. Um beijo, Beijo! Marina. Já quero mandar também aqui para a Olá. Thaís, que está nos assistindo. Já vi a doutora Érica Brandão aqui também, doutora Mari Carmo, Corsini, doutora Aline Cosenza, Mari doutora tá aí. Jucimara Lobato, que não falta gente importante aqui, não é mesmo? E aí, nesse Chiquérrimo. ponto, vamos aqui voltar a falar sobre esse tema. O que é que a gente precisa conversar? Aqui, professora Ju Costa Pinto também, tem um monte de gente boa aqui participando. O que é que eu preciso conversar? Antes de falar da 936, ou falando junto com ela, para deixar você à vontade para falar, talvez um dispositivo em que eu tenho visto em alguns comentários um superdimensionamento perigoso é o artigo 2º da MP 927. Quando ele fala que no período dessa pandemia, os acordos individuais prevalecerão. devem prevalecer sobre os acertos coletivos, a negociação E coletiva. a própria legislação, né? E aí, o que é que a gente precisa refletir sobre isso? Bem, já faço a provocação para ti e depois a gente volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Oswaldo Curvelo, que foi meu colega no maternal e está aqui participando também da live. Que bom, um abraço para ele. Diga aí. Professor, esse é um ponto importantíssimo. Eu tive a alegria de fazer nessa semana 2 lives na Escola Judicial com o professor Romero. E perguntei a ele a respeito justamente dessa questão, fazendo uma brincadeira, e aqui dialogando com a música, que é pensando em refrasear a questão e parafrasear Raul Seixas. Esse artigo 2º é algo como faz o que tu queres porque é tudo da lei, ou está mais para a mosca que perturba o nosso sono, que pousou na nossa sopa. Eu acho que o artigo 2º da MP 927 será o nosso grande desafio nesse período. Acho que isso pode ser um artigo ótimo, né? O artigo 2º da MP 927 na visão de Raul Seixas. Acho que Raul Seixas e o direito do trabalho de crise. Mas é o dado, essa é a grande preocupação. Porque o artigo 2º procura trazer um fechamento que é observadas as balizas constitucionais, mas isso é muito pouco, e muito pouco mesmo. Porque há determinadas garantias trabalhistas, históricas, tradicionais, seculares, que não estão na Constituição, não estão positivadas, e que são indispensáveis para a prestação de serviço em condições dignas, em condições decentes. Basta lembrar, e talvez o exemplo mais eloquente de todos, os intervalos intra- e interjornadas, que não estão previstos na Constituição. E aí a discussão da possibilidade de, buscando amparo nas normas de saúde e segurança, na proteção a essas normas prevista na Constituição, tentar trazer essas delimitações. Mas há ali levando em consideração que a reforma trabalhista quis reinventar a medicina do trabalho para dizer que a parte de intervalos entre as jornadas não é questão de saúde, né? Não, exato. Como se a lei pudesse revogar a lei da gravidade, também não pode revogar as normas de saúde, a realidade da segurança e da saúde do trabalho.
É claro que há necessidade aqui de alguma flexibilização. É evidente, a situação atual exige que haja uma contemporização para que nós consigamos sobreviver, atravessar esse período de angústia, como o É, senhor tem dito, um período quase pandemônico, né, e exatamente. não É. É pandêmico um momento nesse período. pandêmico que a gente imagina pandemônico porque parece algo pensado para mexer com os nossos sentimentos mais primitivos, né? Com E isso, certeza. de fato, Léo, o que é interessante? Porque eu tenho feito várias lives. Deixa eu mandar também. Desculpa que não me sinto, mas tenho que mandar um abraço para a doutora Bruna Campos, que vou fazer uma live também, professora, para a doutora Roberta Araújo aí, também magistrada, um monte de gente boa aqui participando. Mas o que é que a gente precisa explicar sobre esse tema? Eu vou seguir uma linha e aí você fica à vontade para fazer as suas observações e as digressões. É preciso entender que houve uma necessidade, e eu já te revelei isso anteriormente, que esse momento não é de renascimento do direito de trabalho, mas de revalorização, porque ele nunca morreu, então não pode renascer. E, na verdade, ele retoma um protagonismo justamente para a sociedade perceber o quanto é importante ter uma disciplina jurídica das relações de trabalho como O mola trabalho mestre é de uma transversal e sociedade atravessa a capitalista. sociedade. Exatamente. E aí o grande elemento é perceber de forma paulatina, e digo isso precisa ser bem explicado para que as pessoas não distorçam a afirmação, né, que a lógica da construção normativa ela pode, ou poderia, ou deveria ser feita dentro de uma seguinte compreensão. Qual é a lógica da MP 927? A ideia de estabelecer determinadas regras que podem ser determinadas ou modificações que podem ser feitas de forma unilateral, sem violação ao artigo 468 da CLT. Ou seja, Exatamente. formas de alteração do contrato de trabalho unilaterais, mas que não seriam consideradas nulas e que não seriam a priori para gerar um prejuízo ao empregado. Quando a gente fala Isso. da antecipação das férias e o pagamento só no mês seguinte e depois ao terço em dezembro, no final das contas, as férias vão ser garantidas. É só o pagamento que foi diferido. É só os prazos só o prazo que nesse momento foi diminuído por uma necessidade de uma resposta rápida. Colocar no teletrabalho de forma unilateral, tendo, obviamente, condições de fazê-lo, né? Sem precisar das formas de negociação mais direta, alguma coisa assim, com autonomia, era lógico. Mas por quê? Ponto comum. E isso eu tenho dito, Léo, com muita frequência. A gente precisa dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, né? A gente pode fazer diversas críticas, e acho que ele tem um navio, um transatlântico de críticas ao atual governo em diversas matérias. Mas, nesse momento, não houve ainda a irresponsabilidade de fazer algum tipo de norma de extinção de postos de trabalho. Então, a lógica da MP 927, 936 e 944 e seguintes é justamente pensando em preservação dos postos de trabalho, do trabalho e da renda. 927 para situações unilaterais. E se me permite, professor, eu acho que é possível desenvolver uma visão no 927 de duas ressalvas apenas em relação a esse ponto, que é a antecipação de férias em relação a período aquisitivo ainda não iniciado, depende de acordo individual escrito, e antecipação de feriados religiosos também depende de acordo individual escrito. Tirando essas duas, que me parece que são a ideia realmente de uma nova conformação dos jus variandi nesse período de pandemia, né? Nesses pontos, no acordo escrito, por outros valores, não pela construção específica do direito de trabalho. Uma ideia da liberdade religiosa, outro especificamente por uma situação que ainda nem sequer ainda é direito do empregado nesse ponto perigoso. Então, pensar ele pode ter uma determinada circunstância, querer antecipar, sair do posto de trabalho, alguma coisa assim. Então, são circunstâncias, e a ressalva é muito importante. A 936, com a polêmica de ser acordo individual ou coletivo, trouxe a possibilidade da redução salarial, né, com uma redução proporcional da jornada. E a questão da suspensão.
mas sempre com a ideia de manutenção do pós-trabalho. A gente chamou de BEPER, mas o governo chamou de BEM, né? Esse benefício emergencial, saiu o decreto já hoje, e esse decreto que regulamenta a concessão do benefício emergencial, né, tem sido dentro de uma linha até mais ampla do que da previsão do 936. Eu digo isso, eu tive resistência, eu e Renato Saraiva, numa mesa virtual que fizemos, tivemos muita resistência em admitir a redução salarial dos trabalhadores do artigo 62. Por quê? Porque você não tem controle de jornada, você não tem controle de jornada, o pessoal botou a portaria 10486, né? Se não tem, como é que eu vou reduzir proporcionalmente? A portaria fala que para esses trabalhadores o bem, né, o benefício, não será concedido se não houver uma redução proporcional das suas atividades, né? Então, nesse ponto, é estranho dizer, ou seja, pode fazer redução salarial sem ter redução de atividade, na verdade, ele vai jogar a bola para nós, juízes do trabalho, nessas circunstâncias. Eu tô dizendo, e aí vai ser daquele segredinho de que, talvez, se for possível adotar essa providência, na verdade, a jornada desse trabalhador sempre pode ser objeto de controle. Então, submete-se aqui o empregador à surpresa de uma reclamação. Né? Eu digo com pureza d'alma, eu temo muito para isso não começar a gerar um passivo invisível que vai explodir no pós-pandemia, entende? Eu acho que, não estou sendo trombeta do apocalipse, mas é algo que a gente precisa ficar ciente que, para mim, é, digamos assim, um furo. Por quê? Porque eu, ao contrário de você, eu trabalhava mais numa ideia de constitucionalidade da 936, mas numa perspectiva matemática, aritmética. A ideia era de uma noção salário hora, né? De uma flexibilização em função da carga horária, pensando, na verdade, uma flexibilização da conversão do contrato de tempo integral a tempo parcial, como já ocorre, por exemplo, no campo da atividade de professor, independentemente de previsão e norma coletiva, né? Por mais criticável que seja. Horista, 20 horas, 40 horas, a gente vê esse tipo de mudança em função do número de turmas, e aí verificar isso no enquadramento do artigo 468 gera situações que a gente fica imaginando, poxa, mas não pode entrar numa situação realmente de flexibilização ou é algo rígido de forma absoluta? Lembrando que essa conversão para o a tempo parcial na CLT vai demandar também a negociação coletiva. Exatamente, porque não é exatamente tão a ressalva assim. Não, porque aí a questão é simples. Perceba, não foi a Constituição que estabeleceu a ideia de conversão de tempo integral para parcial, porque a Constituição não pensou nisso. A Constituição pensou apenas na ideia da redução salarial. Ora, quando nós tínhamos essa modificação do trabalhador de tempo integral para tempo parcial, só e somente só através da negociação coletiva, né, nós tínhamos, na verdade, um enquadramento da legislação infraconstitucional à Constituição. Mas perceba, a Constituição, nesse ponto, não fez a obrigatoriedade que a redução salarial fosse com a redução proporcional da área. A Constituição isso foi uma construção nova, perfeito. Sem mudar a jornada. Então, é justamente esses campos. E aí, essa construção foi uma linha. E o que é que foi perigoso para mim dentro de uma reflexão sobre direito do trabalho da crise versus direito do trabalho de exceção? Digamos assim, é a questão obter dictum, né? É a questão da fundamentação para a conclusão do Supremo. Porque a conclusão do Supremo foi no sentido de constitucionalidade, porque é um momento excepcional e os sindicatos não têm condições de fazer o campo, isso não daria, ou seja, desprestigiando a atividade sindical. E isso é algo que é muito complicado, porque de fato, a MP 936, em que pese remeter à negociação individual, ela ainda mantém uma atuação do sindicato naquele prazo de 10 dias para cientificação
desse acordo individual. Que, obviamente, o sindicato Conquanto não é um arquivo. não seja isso que tenha sido concebido pela Constituição. Mas Exato. sim, ela prevê. Tá? Ela prevê, mas aí a ideia que é para, nesse caso, não é para negociação, é para fiscalização do cumprimento do acordado, ou ver mesmo se a base, né, se o suporte fático da conciliação contra o mesmo, o indivíduo disse, olha, nós fizemos aqui um acordo individual para reduzir, estou comunicando o sindicato, mas a empresa é um mercado, que não teve nenhum tipo de modificação nesse ponto. Então, a gente vai construir, costurar dentro dessa linha. Talvez seja um caminho, mas são provocações, Léo. Eu estou falando demais, agora é você. Fala aí. Mas ouvir é um privilégio. Eu estou me sentindo de volta, inclusive, aos debates na sala do mestrado, ali, aquela troca, é um privilégio. Veja, eu acho que a gente pode dar um passo atrás para chegar a esse ponto. E aí é a minha segunda premissa. Aquela primeira, que é certas coisas são recuperáveis, e a segunda, há uma obra que é sugerida pelo senhor no mestrado, que é o Contra o Método, ou Tratado contra o Método, Fayaba. Paulo Fayaba, exatamente. Há ali uma série de lições importantíssimas. Uma me parece essencial aqui, que é a constatação de que a formulação da pergunta condiciona a resposta. Sim. Se nós apresentarmos a mesma pessoa para um ortopedista e para um psiquiatra, muito possivelmente nós podemos ter diagnósticos sobre o estado dessa pessoa bastante distintos. Está ótimo e está péssimo. Isso vale para as áreas do conhecimento em geral, inclusive aqui. Como somos da área jurídica, temos grande apreço por tentar enquadrar tudo na nossa caixinha. Isso. Mas eu acho que a questão aqui é menos jurídica e mais econômica. Aqui nós somos, em alguma medida, subservientes à economia. E aí explico essa ideia. A noção é a seguinte: temos uma recessão evidente em curso e que vai se aprofundar, que exige determinadas posturas políticas de caráter anticíclico. Há necessidade, em razão dessa configuração da atual recessão, que tem uma característica muito mais de um efeito chicote, isto é, a ideia de que haverá um crescimento acelerado logo depois da recessão, porque as pessoas só não estão podendo consumir tanto, mas se houver preservação de renda, conseguirão fazê-lo. Então, nesse período de transição, a ideia é atravessar a tempestade com recursos, com mecanismos anticíclicos, garantindo renda e mantendo os empregos. Do contrário, inviabilizada estará a recuperação econômica. De modo que o papel dos Estados nacionais nesse momento é de intervenção mesmo. Não há jeito. A OIT tem adotado um sistema de pesquisa interessantíssimo, disponível facilmente no site dela. Ela está reunindo, compilando o que cada um dos países membros está fazendo em relação às medidas econômicas e sociais durante a pandemia. Ótimo. Então, diga o site aí para que as pessoas... O site, basta pesquisar OIT Covid-19, que tem lá, que é medidas dos países para o combate à Covid-19. Porque amanhã, 10 horas da manhã, eu vou fazer uma live sobre a questão da pandemia e OIT, com a professora Luciane Basotto lá do TRT da 4ª Região. Então, já vou encaminhar o link então para o senhor. Fica a dica. Fica a dica, vamos acompanhar. E é isso. Todos os países têm adotado medidas dessa natureza, justamente por conta das características específicas dessa crise, que é distinta de uma crise dos bancos de 2008, por exemplo, é distinta de uma quebra da Bolsa de 29. A situação é bastante peculiar, em razão dessa circunstância. Então, a ideia é a seguinte: o direito aqui é apenas mais um dos elementos que vai servir à economia como um dos mecanismos para superação dessa crise. Feito esse diagnóstico, cumpre agora olhar e pensar, do ponto de vista jurídico, qual ferramentaria, qual instrumental eu disponho para poder realizar essas medidas necessárias à recuperação econômica. Realmente vamos ter aqui, e aí louvo, congratulo o governo pela adoção dessas medidas, mas critico em relação a um ponto, que é a 927 deveria ter vindo junto com a 944. A ideia de que você vai ter essas medidas de contemporização, perfeito, todo mundo está adotando providências desse jaez, mas você também precisa de financiamento da folha de pagamento, a perder de vista mesmo, se houver necessidade, e haverá emissão de dívida pública e emissão de moeda. Lamentável, infelizmente, mas é uma necessidade econômica do período. Por quê? Essa é a única maneira de conseguir preservar renda nesse período, e adotando mecanismos de garantia de emprego, de proteção ao emprego nesse período. E essa é a ideia.
essas medidas de contemporização, financiamento para pagamento de folha, para tentar resistir a esse período. A 936 poderia vir, e tem vindo em diversos países, a medidas parecidas, um pouco mais adiante, se necessidade houvesse. Haveria, de fato, mas com uma conformação talvez um pouco distinta. Há países, por exemplo, Áustria e Bélgica, que estão preservando 90%, 80%, 85% da renda, trabalhadores informais ganhando pelo menos 70% da renda, com o empregador pagando parte, que eu sei que é extremamente difícil, me solidarizo. Daí a necessidade de ingresso do poder público realmente financiando isso e suportando esse período de crise econômica. E aí o dado. Alguém pode dizer, alguém pode objetar aqui, e vai ser uma objeção bastante valiosa e interessante. Alguém pode dizer, mas Leandro, pelo amor de Deus, não estamos na Áustria, não estamos na Bélgica. Exato, exatamente. E essa é a nossa vantagem. Nós possuímos uma capacidade industrial ociosa que é talvez sem paralelo no mundo. Mesmo antes da crise, da pandemia da Covid-19, a capacidade instalada no Brasil era apenas executada em cerca de 60% a 65%. Nossa capacidade ociosa é absurda, enorme. Não há paralelo no mundo em relação a isso. Nós servimos ao mundo commodities, mercadorias que são indispensáveis para a retomada. Se conseguirmos preservar emprego e renda com subvenção estatal, porque é o indispensável nesse período, temos uma potencialidade de crescimento no pós-crise que talvez nenhum outro país, inclusive Áustria e Bélgica, teria, porque haverá necessidade de fornecimento desses elementos. Então, me parece aqui que a questão jurídica, a preocupação com evitar-se um direito de trabalho de exceção, curiosamente, passa aqui muito menos pelo direito e muito mais pela economia. Esse Sim, diálogo que permite a proteção... Há anos, eu digo, o próprio Orlando Gomes dizia isso, né, que não há campo do direito mais econômico do que o direito do trabalho, na verdade. E o direito do trabalho só faz sentido no sistema capitalista justamente como uma ideia de contrapeso para determinadas coisas, estabelecendo os limites aceitáveis da exploração, como eu vi certa vez Calmon de Passo falar. Então, é dentro dessa linha que a gente pode imaginar. Mas é claro que ele está umbilicalmente ligado à atividade econômica e ao potencial que a atividade econômica pode produzir. Então, essa é uma construção que realmente, às vezes, precisa. É claro que é meio difícil na atual política do governo, a política econômica do governo, ver um incentivo à emissão de moeda ou a esse tipo de campo. Mas por isso é que, conhecendo buscando uma coerência naquilo que parece incoerente, né, ver que a lógica de ter algum tipo de lenitivo de compensação na 944, e também na 945, sim, especificamente com a compensação tributária lá das taxas portuárias, é uma linha. E isso aqui é também legal. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, porque é algo que é do seu domínio também, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre a 946. Por quê? Porque, na verdade, houve a extinção do fundo do PIS/PASEP, daquele lá de 71 a 88. E as pessoas estão desesperadas, dizendo, olha, acabou o PIS. Não é bem isso. Explica aí para o pessoal, Grêmio. Não é. Perfeito, professor. E isso realmente me angustia, me deu um choque quando eu recebi na imprensa a notícia. Porque você lê na madrugada a medida provisória, né, que eles estavam saindo nas madrugadas, você compreende qual é o conteúdo normativo ali, e acorda no dia seguinte com o susto, com o assunto da notícia de que houve a extinção do PIS e que não corresponde a isso definitivamente. A situação é completamente distinta. E aqui é importante ter uma compreensão, que é o PIS e o PASEP existiam desde a década de 70. Você tinha lá fundos que foram reunidos em 75 e tiveram um tratamento específico na Constituição de 88. A ideia é a seguinte: todo aquele pecúlio, aquele fundo que foi acumulado ao longo do tempo, entre 71 e outubro de 88, com a superveniência da Constituição, 5 de outubro, esse valor, esse fundo, esse pecúlio, ficaria acumulado e continuaria a ser liberado nas hipóteses normais de saque. Eram hipóteses variadas. Aposentadoria, casamento, à época, enfim, uma série de situações. Mas, a partir dali, o regime jurídico seria distinto. Continuaria havendo a contribuição do PIS/PASEP, porém, doravante,
ela serviria para o pagamento de um abono anual. Abono, essa figura tão peculiar do direito do trabalho, né, que significa tudo e nada. Um abono salarial anual. E essa seria a situação. E a partir dali é que continuaria havendo esse pagamento. Então, houve uma bifurcação na Constituição de 88. O que a MP 946 fez não foi acabar com a contribuição social do PIS, não foi acabar com o abono salarial anual. Ela realizou coisa distinta. Aquele fundo PIS/PASEP, que reuniu os valores que até hoje não tinham sido sacados entre 71 e 88, esse fundo é extinto e os valores são deslocados para o FGTS, que tem sido sangrado ultimamente por uma situação de necessidade, mas sem prejuízo para os titulares ou dependentes, porque esses valores viriam carimbados. Haveria ali a indicação, reconhecimento da fonte de onde veio esse recurso, e o titular ou dependente poderia a qualquer momento sacar, como já poderia antes. Lembrando de uma coisa, ano passado, 2019, já houve, por alteração legislativa, a extinção daquelas hipóteses de saque específicas e a previsão de que qualquer pessoa poderia sacar a qualquer momento esse patrimônio do fundo PIS/PASEP. Então, o que houve, na verdade, foi apenas isso. Esses valores de 71 e 88 foram deslocados para o FGTS, continua sendo possível sacar ou titular ou dependente. Muda alguma coisa em relação ao recolhimento pelo patrão da contribuição social, do PIS? Nada. Muda alguma coisa em relação ao abono salarial anual? Nada. Simples assim. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. E isso é interessante porque aí, por que eu joguei a MP 946 aqui? Porque aí é, digamos assim, uma vertente sem nenhum tipo de controvérsia de um direito do trabalho da crise. Ou seja, tomou-se, isso podia ter sido feito em outro momento, mas, na verdade, aproveitou-se, né, a situação da crise para uma necessidade de recompor o fundo e aproveitou-se a celeridade de uma medida provisória para poder direcionar nessa perspectiva para a gente estar vivendo uma situação. Eu vou fazer uma provocação, a gente não combinou nada não, mas eu queria ouvir, não sei se você já refletiu sobre essa questão, mas como você é muito mais se não tiver refletido, reflito agora, que a gente reflete eu queria ver algumas coisas que têm sido noticiadas. Nós sabemos que a liberação de depósito de FGTS é algo que, desde a sua criação, toda hora aparece um novo inciso lá do artigo 20 da lei do FGTS. Toda hora acontece uma determinada situação, né? Cria-se lá. Então, havia hipóteses mais restritas e realmente é um dispositivo que acaba sendo como Gremlins, né? Surgindo assim, molhou e de repente já... quase a biogênese ou geração espontânea. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Ainda, claro que só se você forçar a barra, ainda não está lá no inciso 20, algum dos incisos do artigo 20, a ideia de liberação por causa da pandemia. Né? Embora tivesse de inundação, não sei o que lá, ainda não foi. Não sei se não perceberam ainda. Mas nós temos visto postulações, né, de empregados, né, para liberação desse FGTS em função de determinadas circunstâncias de necessidade. Como é que você pensa essa questão? Já que estamos brincando com a música, quando eu olho para o artigo 20 da Lei 8.036, a única coisa que me ocorre de pronto é mentiras sinceras me interessam. Porque no final das contas é exatamente isso. O FGTS, que foi concebido como aquele instituto substitutivo da estabilidade decenal, que permitiria essa proteção, esse regime especial do tempo de serviço, vem sendo deturpado. Aquela poupança compulsória vem sendo convertida num reforço na hora de necessidade. É como o senhor bem relatou a evolução do artigo 20, ele vem recebendo enxertos de toda natureza. O ponto de calamidade pública tem aquele decreto que regulamenta a calamidade pública que não prevê uma hipótese de epidemia ou de pandemia. E que também não foi alterado. O que seria muito simples para o executivo, porque a alteração é perante decreto. Mas ele optou por não alterar. E aí, qual dado? Essa mesma MP 946 autoriza o levantamento, tem um valor determinado ali, pouco maior que um salário mínimo, a partir de junho. O que me parece aqui é fome não espera. Não dá para esperar até junho. Eu digo isso com dor no coração, porque o FGTS não foi concebido para isso. Ele está sendo completamente deturpado. Mas eu seria
hipócrita se diante de, nos últimos governos, é que não vai nenhuma crítica de ordem política, considerando as sucessivas liberações dos depósitos do FGTS, sem maiores requisitos especiais, mas como uma forma de injetar recursos na economia, justamente agora, diante de uma pandemia de proporções apocalípticas, fechar os olhos em relação a isso. Perfeito. Talvez seja possível, a priori, diante de um requerimento dessa natureza, utilizar o mesmo parâmetro, o mesmo patamar de valor previsto no 946. Se o trabalhador conseguir demonstrar que há uma situação de necessidade mais grave, por um motivo de saúde, uma situação, enfim, a gente consegue superar esse patamar. Mas, em linha de princípio, já que tem sido feito assim, que já há a previsão para junho, e que realmente o Instituto vem sendo deturpado, que se libere, a priori, seguindo esse patamar. E aí cabe ao trabalhador o ônus argumentativo de demonstrar que precisa de um valor superior. Essa questão da demonstração do valor superior, lembra-me, muitas vezes, inclusive na época do plano Collor, né? Especificamente na ideia do bloqueio das cadernetas de poupança, dos ativos financeiros, e que, depois de algum tempo, as pessoas foram a juízo dizendo: estou passando por uma determinada necessidade, há esse valor e eu preciso para fazer uma cirurgia, para fazer determinados pagamentos, e aí se valeu dessa iniciativa. Eu sugeri algo semelhante numa live que fiz ontem com o Tibó, sobre a MP 948, especificamente em relação aos consumidores, em que se estabeleceu uma certa mora, né, na verdade, uma moratória, né, para a devolução de determinados valores referentes a estabelecimentos de hotéis ou eventos nesse sentido, de compra. E que dialoga com o direito do trabalho, né? Exatamente. Dialoga com o direito do trabalho para dar um fôlego para essas empresas. Há uma afinidade principiológica semelhante que pode ser já aqui. Nós estamos indo já para o final, Léo, mas quero dizer aqui, passa muito rápido. Nosso amigo, irmão, querido Luciano Martinez também está participando aqui. A doutora Professor Luciano, colega nossa aí de Pernambuco também, que coleciona os nomes diferentes das salas de audiência, também está participando. André Keusch, querido Neymar, me permita, professor, só fazer então um registro. Certo. Comprem, adquiram o novo livro do professor Luciano Martinez, Direito do Trabalho em Tempos do Coronavírus. Me parece que o título é esse. Não me recordo se o título é esse, mas o livro é perfeito. Perfeito. O livro é fantástico. Eu acho que ali o professor Luciano e a colega Cíntia foram inspirados pela ideia de solucionar todos os problemas nesse período tão angustiante. Vale a pena, adquiram, é sensacional. É 10. E, meu querido, então, a gente está chegando aqui a 42 minutos de live, né? Daqui a pouco o Instagram começa a baixar, né? Já começa o sinal a ficar. Mas eu quero dizer publicamente aqui, para todo mundo que nos ouve, da minha profunda admiração a você. Eu fico aqui, eu vi suas colegas Paty, Tati, todo aqui dizendo do meu olhar de orgulho paternal em ver você falando, e eu realmente tenho este amor, este afeto que é enorme, e essa admiração, não somente pelo ser humano, né, porque você é sensacional, mas por ver embora não valha nada, né? Por jurista que você se tornou, querido. Vou dar a palavra para você falar. Professor, eu fico sem palavras, eu não sei nem como responder. O que eu respondo é obrigado pelo carinho. Eu tenho certeza que é verdadeira, é autêntica, é do coração essa admiração, mas que ela é muito mais por essa relação de amor, de amizade, de carinho que nós temos. Muito bem. O senhor Vamos ver decisivo se a gente faz um artigo sobre Raul Seixas na pandemia. Vamos provocar a doutora Clarice, que eu já vi participar aí também, para fazer talvez um texto específico sobre a questão das normas internacionais. Esse perfil da OIT, acho que seria sensacional fazer algum tipo, ou um livreto, ou um e-book, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente ter mais oportunidades. Essa é a nossa primeira live, mas quem sabe façamos muitas outras. Sabe que tudo é quando aquela coisa, quem meu filho beija minha boca doce, ou peça para a mãe que o filho atende. Bem, qualquer coisa relacionada a Leandro Fernandes vai ter sempre a minha participação e o meu comparecimento imediato. Meu querido, um grande beijo para ti, um beijo para a Mari, um beijo para todo mundo que está aqui assistindo. Esta live vai ficar
gravada aqui no meu Instagram nas próximas 24 horas. Aline está presente aqui. Aqui, manda Beijos. um beijo, já mandei, manda outro. Aqui, ó, nesse ponto, e a gente poder, vocês podem ver depois, ela vai fazer o download e vai ficar lá no canal Pamplona. Um beijo, meu querido. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Ganhou beijinho também, não foi só de mim, não.